seres vindos do espaço se reproduziram junto com os seres humanos, adulterando o DNA humano, engravidando as mulheres, e isso foi uma coisa tão corrompida, tão destruidora, que Deus teve que destruir o mundo. E aí, o que acontece hoje? A gente está vendo esse negócio de experiências genéticas, né? A alteração do DNA humano, seja pelos cientistas ou seja por essas abduções malucas. E aí a pergunta que a gente chega a fazer é: será que isso está repetindo o que aconteceu na época de Noé? E será que por causa disso Deus vai ter que destruir o mundo de novo? Aí eu vou falar: parabéns, jovem, você descobriu a pólvora, porque é exatamente isso. O Apocalipse vem exatamente numa época que essas maluquices todas da época de Noé estão acontecendo novamente, da corrupção do DNA. Então, assim como a corrupção do DNA na época de Noé foi uma tentativa de criar soldados do mal para destruir o povo de Deus e estabelecer na Terra o reino do anticristo, da mesma forma agora. O que esses alienígenas, para mim, que são mais anjos caídos do que alienígenas estão fazendo, eles estão criando da mesma forma o exército do final dos tempos. E não é estranho a gente lembrar na mitologia grega, que quando você compara a mitologia grega com a Bíblia, você entende muita coisa também. Na mitologia grega a gente tem aquela figura muito comum dos semideuses. Os semideuses são exatamente os filhos dos deuses que engravidaram as mulheres, e eles têm um tamanho maior, uma força física maior, e eles acabam reinando, se tornando os grandes reis da antiguidade, como o rei Mino de Creta, né, que era filho dos deuses. Mas quem aqui? Quase todos os reis diziam, né, que eram filho dos deuses. Aquiles se dizia filho também dos deuses, né? Se eu não estou enganado, o deus Éolo, que era o deus do vento. Então, todos esses grandes personagens da antiguidade, eles se entendiam como filho dos deuses. Até Alexandre o Grande, ele dizia que ele era filho de Zeus e não do seu pai, rei Filipe II da Macedônia, com a sua mãe Olímpia, né? Então, para quem acha que isso é história, é lenda, é mito apenas, a gente não pode esquecer que se os supostos alienígenas gostam de engravidar as mulheres, os ritos das religiões mais antigas e poderosas eram todos ritos de fertilização ou ritos de fertilidade. Aí entra o famoso deus Baal, né? Baal em hebraico significa senhor ou marido, porque ele era o esposo de uma outra entidade chamada Astarte ou Astarote ou Azera, né? Então esse casal de... Istar também. Também. E aí, coincidência, né, com o alienígena, o comandante Astar, que é o comandante da Confederação Galáctica. Né? É um loiro, né? Com o loiro que manda o Hadoukenzinho com a mão. Coloca esse comandante aí. Comandante Astar é gatão, né? Playboy. Então, cara, é uma linha de alienígenas arianos. Ariano, né? E tal, que eles chamam de nórdicos, né? Esses são os nórdicos. E é claro, eu ia jogar isso mais pra frente, mas já dá pra encaixar isso agora. Se a gente pega os tipos de alienígenas também, os mais comuns, é interessante a gente observar. Tem os nórdicos, que a gente acabou de citar. Olha lá o comandante Astar. Comandante da Confederação Galáctica. Ele tá esperando só o sinal verde pra ele vir aqui. Ele tá com cara de que tá esperando outra coisa, né, Romulo? Não tá com uma carinha de que tá esperando algo, né? Ele só tá assim, ó. Pera, deixa eu me arrumar um pouco, né? Aí eu lembrei da outra, passar um blush. Né? Passar um blush. Que o cara chegou, o comandante Astar chegou pra menina e falou: você tá esperando um ônibus? Aí ela falou: não, por quê? Ele falou: que você tá no ponto. Porque ele tá com essa cara, não tá? Aí, o comandante Astar. Astarte, Astarote, tudo a mesma entidade. Então aqui, com isso aqui, você já sabe com quem que você tá lidando. Você tá lidando com a entidade cananeia primordial, né? Ancestral. Então, cuidado com o comandante Astar, né? Porque essas figuras no mundo espiritual, às vezes, elas mudam de gênero, né? Às vezes ela aparece como masculino, às vezes como feminino. Então, Astarte ou Istar era uma mulher, mas aqui tá aparecendo uma forma masculina e isso acontece. Eles são, às vezes aparecem com formas de animais também, rinoceronte, porco, cobra, leão, né? Vai depender eles são shapeshifters. Targaryen, como que é? Targaryens. Os Targaryen, os Targaryen do Game of Thrones. Por causa da amizade com os dragões, né? Targaryen é por causa do cabelinho louro. E a amizade com os dragões também, que é o que eu vou explicar agora. Nessa taxonomia, né, nos tipos de espécies de alienígenas, a gente tem o nórdico, que é esse aí alto, pintoso. Existem os reptilianos, que são lagartos gigantes também, mas que andam eretos e falam.
E tem os Grey, que são aqueles cabeçudinhos menores, né? Que é o pessoal tipo office boy dos outros, né? Faz o serviço... Seriam as formiguinhas operárias dos caras. Quando a gente compara isso com a Bíblia, pro cristão que fica escandalizado quando fala desse tipo de coisa, você vê que o apóstolo Paulo ele fala uma coisa muito interessante na Bíblia quando ele diz: não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então muitas pessoas, imagino eu, encontram anjos de luz ou seres assim nórdicos. Na verdade, pode ser que seja um anjo caído transfigurado para te enrolar, para te contar uma história fake e te levar a um erro, te levar pro poço do abismo, igual a Bíblia tanto alerta, né? A caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Então, os nórdicos, eles são muito semelhantes a algumas descrições angelicais bíblicas. Não todas, né? Porque a gente tem várias classes angelicais, aliás, as categorias, né? Ali tem um pouquinho, tem o Andrômeda, né? Andro, você sabe que é homem, né? Então, mas é uma figura feminina. Os de Andrômeda, eles vão parecer mais com o ser humano. Entendeu? Isso existe muito. Alguns acreditam que o anjo ele consegue mudar a sua forma e aparentar uma forma humana, ou alguns acreditam, como nas hierarquias angelicais judaicas antigas, medievais, né, do Moisés Maimônides, ele classifica as categorias. Uma delas se chama Ishim. Em hebraico, Ish, isso confunde para quem estuda alemão, né, ou sabe alemão, que Ish em alemão é eu, né? Ich wohne em São Paulo, eu moro em São Paulo. Mas Ish em hebraico significa homem, ou homem no sentido de masculino mesmo. Sim. A Isha é a mulher, né? Agora, Adam é a humanidade, é o ser humano. Adam, que é o nome do Adão, virou no hebraico o nome para a humanidade, né? Então, na hierarquia angelical de Moisés Maimônides, que é medieval, ele fala sobre uma categoria angelical que são os Ishim, que são aqueles que são semelhantes aos seres humanos. É um cara que passa, você não vai dar nada, que o cara é alienígena. Então ele entende que existe uma classe angelical que já tem, por natureza, essa tipologia, né? Isso é muito interessante porque Abraão, ele recebeu uma visita, segundo a Bíblia diz, de 3 anjos, né? Mas eles apareceram como pessoas. E o mais interessante é que um deles, ele chama de Senhor, mas Senhor na Bíblia é uma maneira que eles usam para não se escrever não, porque está escrito, mas traduzir para português, quando aparece, em boa parte das Bíblias, quando aparece no Antigo Testamento Senhor, tudo em caixa alta, é o nome de Deus, que é aquelas 4 letras que ninguém sabe exatamente como pronuncia, ficou conhecido popularmente como Javé ou Yavé, né, ou Jeová. Então, um desses 3 anjos, Abraão chama de Senhor no nome dele, Yavé. E aí o que é interessante é que Abraão fica conversando com esse que ele chama do nome sagrado de Deus, enquanto outros 2 seguem para Sodoma e Gomorra para retirar o sobrinho dele, Ló, de lá. E aí o que a gente percebe aqui? Que esses seres eram iguaizinhos a pessoas. Você não conseguia ver diferença. Abraão distinguiu porque ele tinha sensibilidade espiritual. E o mais interessante, eles entraram na tenda de Abraão e jantaram com ele, comeram. Você fala, pô, o anjo come? Come, pô. Dependendo do momento da categoria. E aí, esses 2 que foram fazer o serviço em Sodoma e Gomorra para resgatar Ló, que era sobrinho de Abraão, eles deveriam parecer tão belos que os homens, não as mulheres, os homens de Sodoma e Gomorra queriam dar umas bitocas neles, né? E acontece aquela situação hipertensa, né? Que os anjos entram na casa de Ló e juntam uma multidão de pessoas na frente da casa e falam, manda esses 2 gatões aqui para fora que a gente quer fazer uma festinha, uma rave com eles. Aí Ló fala, não posso mandar porque eles são meus protegidos, vou mandar minhas filhas. Mandou as filhas, pô. Olha só. É maluquice. Mas aconteceu uma coisa legal. O anjo sai, abre a porta, aí todo mundo deve ter falado, vem gatão. Ele falou, vem nada. Hadouken, soltou um Hadouken, ficou todo mundo cego. Então isso aí foi interessante também. Então você vê, os anjos pareciam tanto seres humanos que o pessoal pervertido de Sodoma queria molestá-los. Queria ter relação com eles. Caramba. Não tinha pinta de anjo, devia ter pinta de um cara, tipo um comandante Astar desse aí. Né? Isso. Não é o jeito que ele falou, eu falei, dá um susto, dá um nó aqui na garganta.
que eu falei? Nem me liguei. Alguma coisa de... A pinta, como você falou, quando você começou pinta? a falar pinta, eu pensei que você ia falar outra coisa, né? Antes do A, né? Pin, né? Eles tinham pinta. Aí eu falei, o quê? Não, pinta não de galã. Não precisa descrever assim. Não, pinta de galã. Tá. Apesar de que, se você pegar, já que você falou nisso, se você pegar o livro do Caio Fábio tem um livro chamado Nephilim, que é sensacional o livro. É uma ficção. É uma ficção que o Rony chegou aí. Eles estão tentando fabricar novamente esses gigantes, entendeu? Poxa. E nesse livro, ele diz que as mulheres queriam ter relação com os gigantes porque sentiam mais prazer, né? Existe um pouco essa teoria dentro do ocultismo, né? Que eles eram capazes de trazer um prazer muito grande e tal. E aí elas engravidavam desses gigantes e geravam esses Nephilim, né? Então, assim, há enormes semelhanças entre a época de Noé e o que a gente está vivendo hoje com essa popularização de alienígena. Estão até dizendo agora que o Trump vai liberar os documentos, né? Pô, não... Saiu notícia agora, depois eu vou mandar para você, Fabi, posso mandar? Dá tempo ainda? Acho que dá, né? Deixa eu te mandar uma notícia aqui pra galera depois. Saiu, deve ter saído no Brasil, mas eu não tive tempo de ler tudo. Saiu no Daily Mail, que não é um jornal assim tão... Oh, meu Deus, o jornal mais sério do planeta Terra, mas é um jornal britânico, tem a sua certa seriedade, e saiu a matéria aí falando que Donald Trump está dando sinal verde para liberar documentos alienígenas. Inclusive, já tenho falado aí que está nos bastidores rolando uma fofoca aí que é no dia 8 de julho que vai acontecer isso. Então, vamos ficar no aguardo aí, ok? Fabi, eu vou mandar para você também uma imagem que um amigo meu me mandou, que são algumas fotos e um vídeo que ele filmou algumas coisas assim ufológicas, né? Aí eu vou te mandar, é do querido Guto Ribas, que é um fotógrafo lá de Niterói. Tá, Fabi? Só vou mandar aqui e depois, se puder repassar aí pro Homer. Então, será que foi exatamente isso que Jesus falou? Porque os últimos dias seriam como os dias de Noé? E é claro que está vindo um novo dilúvio. Não um dilúvio de água, né? Está vindo o que a Bíblia chama de o grande e terrível dia do Senhor, que é o dilúvio do açoite, né? Opa! Essa matéria lá. Então, Trump... Você quer traduzir para mim, Vilela, enquanto eu mando as paradas aqui para Fabi? Trump aprova soltar o que está escrito? A informação secreta sobre OVNIs e alienígenas. Trump promete liberar informações secretas sobre OVNIs e alienígenas. Os caras colocam o microfone na frente. Na frente. Eu te dei a moral que você foi fazer curso de inglês nos Estados Unidos. Tô deixando você gastar o inglês aí, né? Manda em francês aí. Aí, ô Homer, isso é um print que você deu? É porque é um carrossel, né? Tem outras imagens. Mas fotos. Acho que nem precisa também. As outras fotos são... lá. Essas outras são mais somebody, né? Tá falando que a administração do Trump concordou em liberar... O que eles estão dizendo ali é que o Trump concordou em liberar os locais onde essas aeronaves caíram e os seres que foram capturados. E aí envolve a Área 51. Pensou, velho, se os caras liberam isso? A Área 51 tá nisso. Então vejam só, aquilo... 2026 é o ano que as conspirações estão virando verdade. A Área 51, todo mundo falar que era palhaçada. Não, Epstein, Área 51, tudo conspiração possível. Olha só. Essa imagem aí é contundente, né? Você vê que ali são 4 bolas, né? Muito provavelmente isso é um triângulo, é a nave triangular, mas pela posição dela, parece que você não consegue entender isso muito bem. É como se a nave estivesse num ângulo, que você olha essas 3 bolas. É o que você imaginar tridimensional, um triângulo girando. Sim, ele tem eu já tive essa experiência, né, de ver e filmar, é muito estranho. Hoje eu sei identificar um negócio desse, porque eu vi com os meus próprios olhos, né? Ali perto de Aparecida, onde tem o Instituto Militar o ITA, né, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, tem a Embraer, tem várias bases do Exército ali que são que tem também essa questão das aeronaves e tal. Então, um lugar muito propício. Inclusive, depois que eu vi e filmei esse objeto estranho ali em Aparecida, eu encontrei vários vídeos no YouTube que não são tão fáceis de achar, de essas luzes exatamente como eu vi. Ô, Homer, depois, se você puder, bota assim, OVNI...